Nós vamos dividir hoje em duas partes. Uma palavra rapidinha aqui, rápida, mas pelo Espírito. Amém, gente? Hoje eu estava orando, né? Eu deixei descansar, minha esposa chegou, aí ela deitou na sala onde eu estava, lá no sofá. Aí descansamos um bocadinho, daqui a pouco eu levantei e Deus me mostrou algo interessante, gente, sobre o fogo do Espírito. Você sabia que o altar do sacrifício, o altar, quando foi feito o templo, o primeiro santuário foi lá na época de Moisés, que Moisés desceu do monte, aí Deus deu as orientações, como construir e tal. Então eles construíram tudo, fizeram um altar, e tinha o altar do holocausto. Vocês sabiam que quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus? Você sabia disso? Quem sabia disso? Quem não sabia, pastor, não sabia. Foi Deus mesmo que acendeu, não foi os homens que acenderam, não. Hoje, o que a pessoa faria? Para acender alguma coisa, a gente faz o seguinte: vai acender em casa. Se o fogão é aquele mais antigo, tem que pegar o fósforo, né? Se o fogão for mais moderno, ela aperta e ou então usava aquele negócio, aquele aparelhinho, acendedor, né? Se está no mato, um lugar lá, nos tempos mais antigos, eles podiam esfregar, eu acho que madeira também esfregava uma madeirinha, ou esfregava também a pedra, batia uma pedra na outra até sair faísca, não é assim que fazia o fogo? Mas ali não, ali quem fez o fogo foi o próprio Deus, tá? É porque eu não sei, acho que é Levítico capítulo 6, se eu não me engano, é Levítico. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Se não achar, depois eu procuro em casa. O importante é a essência da palavra, porque às vezes sempre existe a Bíblia à disposição. O fogo sempre arderá no altar. Deixa eu ver se aqui é o versículo 20 ou 24, deixa eu ver aqui. Jesus, acho que é o 9, gente. Se não for, não tem. Depois, se eu não achar, depois eu mando no grupo para você, depois tá bom? Versículo 24: eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém? Então, você veja que eles construíram, e aqui, depois você lê o livro de Levítico com mais calma, os detalhes, por quê? Não dá para me poder falar para vocês os versículos todos agora, porque isso aí foi agora à noitinha, quase antes de vir para a igreja, que Deus está mostrando sobre isso. Aqui você vai ver que Deus ordena aos levitas, principalmente os filhos de Arão, que não deixasse o fogo apagar, tá? O fogo não podia apagar. Os levitas, eles são um tipo de obreiros, tá? Quando você se converte a Deus, a Cristo, nasce de novo, e você sente o chamado de Deus, não é pela sua própria vaidade, ou porque tem gente que quer fazer, quer ajudar. O ser humano é religioso, às vezes não está falando por mal. Às vezes a pessoa quer fazer porque o ser humano quer fazer alguma coisa, e às vezes ela até acha que vai ser salva por causa disso. Ela quer fazer para agradar a Deus, para ser salva. Não, é um impulso, é a alegria de ter um encontro com Deus, e ela começa a ter aquela paixão arder no coração dela, uma chama, uma paixão pelas almas, pelas vidas. Os levitas é um tipo de obreiro, tá? Hoje, quando você lê o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, alguns livros ali, outros mais também, é um livro específico, você vai ver que ele fala muito para o obreiro, para o pastor. Quando fala obreiro, é desde o diácono, que toma conta da porta,
até o pastor, bispo, apóstolo, não importa, aqueles que fazem a obra de Deus, tá? O que acontece, pessoal? Vamos aqui continuar. Os levitas eram um tipo de obreiro, como eu estou falando, né? Então aqui nesse livro, Deus começa a ensinar como deveriam cuidar da casa de Deus, como deveria fazer a obra. É lógico, quando a gente lê, se você for ler o livro de Levítico, estudar ele, tudo isso tem que ser visto à luz da nova aliança, tá? Hoje mesmo eu botei para ouvir o livro de Levítico, para ouvir. Meu Deus, é tanta ordenança. Você pega o pombinho, o pássaro e mata assim, pega o cordeiro e mata desse jeito e tal. Tudo aquilo ali tem uma tipologia. Se a gente for estudar com calma, de uma forma profunda, tem um tipo. Por exemplo, quando eles botam a mão na cabeça do animal que vai morrer, botar a mão na cabeça é transferir, tá? Pode ser tanto a transferência de unção como a transferência da mão de maldição. Quando o pecador colocava a mão na cabeça do animal que matava aquele animal, está passando a culpa dele para aquele animal. Está entendendo, gente? Está passando a culpa para aquele animal. Então, aquele animal, aquele cordeiro é um tipo de Cristo, tá? Que morreu, que levou a nossa culpa. Só que eu não vou falar sobre isso, o propósito aqui é falar sobre o fogo. Então o fogo, você vai observar, se você ler com calma algumas passagens no livro de Levítico, que a ordem para os levitas e a ordem para nós que temos um chamado, não sei aqui quem tem chamado, quem não tem, para a obra de Deus, não é ser chamado apenas pelo pastor, pelo obreiro, pelo bispo. O chamado tem que ser de Deus. O bispo só vai ser usado, o pastor só vai ser usado mas você tem que ter o chamado de Deus. Por exemplo, quando me chamaram, quando eu senti o meu chamado, na verdade, antes do pastor falar, parecia que eu já sabia. Quando ele chamou os homens lá na frente, gente, me deu uma choradeira. Ele nem tinha falado para que era, e eu não aguentava naquele momento, sabe, de choro. Então, assim também aqueles que têm um chamado, aqui no livro Levítico, os levitas não poderiam deixar o fogo apagar, entendeu? Os levitas não poderiam, não tem um versículo na Bíblia, não extinguir o espírito. Deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Olha só, vamos ver, uma frase só no versículo: não apagueis o espírito, só isso. Aqui está traduzindo, porque extinguir é a mesma coisa, tá, gente? Alguma tradução vai dizer isso. Aqui dizendo: não apagueis o espírito. Amém? O espírito é como fogo. No dia de Pentecoste, vamos lá ver o que aconteceu no dia de Pentecoste. Livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, falavam em outra língua segundo o Espírito lhe concedia. Amém?
e todos ficaram cheios do Espírito. Você veja, olha o fogo aqui, está vendo, gente? Então, eu estava pensando o que Deus me mostrou a respeito do avivamento que eu tenho falado. E aí Deus me fez lembrar, estava até conversando com a pastora Lucimar hoje sobre isso, tá? Estava conversando, eu acabei de orar, quando eu fui dar uma olhadinha na palavra, que Deus falou comigo, que eu fui procurar a palavra, a pastora liga para mim, aí começamos a conversar sobre o assunto pelo telefone, começamos a conversar sobre o assunto. Então estávamos falando, eu falei para ela, sabe o que Deus falou comigo? Lembra quando a gente lá na outra igreja que a gente era, aqui fizemos muito isso também, na hora da oração de libertação, a gente fazia o quê? Queima Jesus, não é assim? Queima, 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 não é assim? É ou não é? Então, só que esse fogo não é só para queimar os demônios. Aí a pastora até falou assim, pastor, entendo, é para queimar a nossa carne. Não, tudo bem, também, mas o queimar a carne é uma consequência. O fogo tem que acender em nós, tem que acender. Inclusive, eu não sei, um dos vídeos que eu mandei, aquele vídeo culto falando de avivamento, pastora, que eu mandei uma sériezinha, não sei se eu mandei todos, eu acho que eu não mandei todos não, o pessoal do grupo. Numa certa igreja, o pessoal estava buscando avivamento, diz que as pessoas começaram, as pessoas incrédulas, vizinhança, começaram a ver fogo e chamaram o bombeiro. Entendeu? Chamaram o bombeiro porque acharam que a igreja estava pegando fogo, mas começaram a ver fogo mesmo na igreja. Então, porque até eu me lembro que tinha os obreiros daquela época, nos anos 80, né, quando eu me converti, nos anos 80, então, eu me lembro, gente, que nessa época, a gente costumava fazer assim, o obreiro aprendeu, ele viu o pastor fazer, pegava o demônio, falava assim, olha para mim, aí o demônio não conseguia olhar, por que você não olha? Aí o diabo fala, não, porque tu vendo fogo e tudo, tal, era uma... Gente, independente se estava fazendo certo ou errado, não estou julgando isso não, tá? Era a fé deles, é a fé. Então, fazia daquela forma porque era a fé, amém? Aí, uma vez, um obreiro, gente, isso não é piada não, isso aconteceu mesmo, eu conheci as pessoas, aconteceu mesmo, não é piada não, vou contar para vocês se aconteceu. O obreiro pegou um cara que toda a igreja, quando ela está muito movimentada, aparece tudo com tipo de pessoas. Em Caxias, eu me lembro que teve uma época lá, gente que aparecia de doido lá, ainda tem, mas antes era mais, na Assembleia de Deus da Família de Caxias, Assembleia de Deus da Família de Caxias, gente doido lá, muito doido mesmo aparecia. Aí, geralmente o doido, aí pensava, esses caras são meio perturbados, endemoniados, entendeu? Aí, o obreiro chegou, pegou o cara, falou assim pro cara, assim, que o cara era meio perturbado, assim, falou para ele assim, olha para mim. Aí o cara, não olha. Olha meus olhos. Não olha. O obreiro, ele achava o seguinte, é que, devido ao cara estar possesso, ele está muito consagrado, ele achava que o cara ia dizer, olha, seus olhos estão pegando fogo, você está pegando, porque o diabo ele vê mesmo fogo na gente, sabia? Se você estiver buscando, orando, uma vida de oração, de consagração, ele vê fogo mesmo em você. Aí o obreiro dizia, olha nos meus olhos. Aí o cara, não olho. Por que você não olha? Aí o obreiro, esperando ele falar que o olho dele estava pegando fogo. Aí o cara diz, tua boca está fedendo muito. Entendeu? Então, gente, aconteceu mesmo, não é piada não, gente.
Aconteceu mesmo. Então, na verdade, existe um fogo, gente. E assim como o que Deus me mostrou, como no livro de Levítico, Deus acendeu, não foi o homem que acendeu, foi Deus que acendeu o fogo. E aí o que os levitas tinham que fazer? Manter, eles não, depois você vai ler o livro de Levítico com calma, os versículos, que eles não poderiam deixar o fogo apagado do altar. Amém? E a mesma coisa a gente tem que fazer. Como é que a gente faz não deixando o fogo apagar? A lenha é oração. Amém? A lenha é oração, mas não é aquela oração de... Ou então zoada também, que é uma zoada. Eu fui orar no meio, quando eu vou orar no meio da zoada, eu não consigo não, gente. Barulhada danada, ninguém entende nada. Eu tinha que orar com raciocínio, com entendimento, então é melhor ficar quieto no silêncio. Coisa mais gostosa que tem é você ficar quieto na presença de Deus, quietinho, porque uma zoada ninguém entende nada. É como o Paulo falou a respeito de falar em línguas. O que adianta você falar em línguas se não, ele fala assim, se não tiver ninguém para interpretar, a não ser quando você edifica a si mesmo. Quando você fala em língua, você se edifica, você está se edificando, você não está edificando ninguém, é a si mesmo. Amém? Ou então quando a outra pessoa entende. Amém? Que isso acontece nos dias de hoje, pode acontecer nos dias de hoje. Você está falando e a pessoa entende. Então, veja bem, assim, o que aconteceu? Qual era a ordem, na verdade? Os levitas não poderiam deixar apagar. Então, gente, o que Deus me mostrou, o fogo, aquele fogo, a gente não fica orando, queima, queima, queima. Nós temos que orar, tipo assim, queima Jesus, queima, queima, ou acende, acende, do jeito que você quiser. Não importa a linguagem, como você vai falar, o importante é que Deus vai entender o que você está querendo dizer, para Deus acender um fogo. O fogo do avivamento, ele vem de Deus, não é da igreja. Às vezes o pastor, a igreja, a direção, tenta fazer movimento, tenta agitar a igreja, movimentar a igreja. Pode acontecer, a igreja foi movimentada, mas nesse movimento da igreja pode também acontecer do fogo estranho. O que era um fogo estranho? Os filhos de Arão, eles apresentaram um fogo estranho, que não foi um fogo aceso por Deus. Eles apresentaram um fogo estranho e morreram. Lembra aquela palavra que nós lemos esses dias aí? Tem nomes que vive, mas está morto. Às vezes você olha para o irmão, para a irmã, para o pregador, para a pregadora, para o missionário, para a igreja, é fogo puro, está pegando fogo, mas é fogo estranho, entendeu? O fogo, ele é aceso pelo próprio Deus, é Deus que acende o fogo, não somos nós. Nós temos que manter. O avivamento é assim, acontece aquele pum, aquele bam, aquela explosão, aí a igreja mantém. Não foi no dia de Pentecoste? Estavam todos reunidos, inclusive no início eram mais de 500 pessoas, mas nem todo mundo perseverou. No dia de Pentecoste só tinha 120, sabia? Só tinha 120 no dia de Pentecoste, mas no início eram mais de 500 pessoas. Quando Jesus subiu, foi aos céus e fez a promessa, Atos 1:8 ali, recebereis poder, recebereis poder, diga assim comigo, recebereis poder, poder, amém gente? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Recebereis poder, amém? Glória a Deus. Eu quero que essa igreja receba esse poder, só que não depende de mim, não depende nem de você, é Deus.
Nós só temos que buscar. Nós só temos que buscar, porque não depende de nós, é Ele. Quando chegar o momento, acontece. Então, de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio, de repente, não foi assim: olha, Deus não falou, ó, amanhã, ó, tal hora, tal dia, fica lá, vai lá, faz a reunião lá, se reúne lá que eu vou descer. Não, foi de repente. Amém, gente? Eles estavam lá há vários dias, muitos desistiram, muitos voltaram atrás, mas esses perseveraram, e de repente veio o fogo do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Assim foi a história dos grandes avivamentos, homens que oravam, e não foi oração de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não, foi muito tempo. E de repente, quando acontece o fogo, gente, aleluia, diz que aqui esse fogo eram só 120, mas nesse dia, quando o fogo veio, 3.000 almas se converteram no mesmo dia. Olha o que o fogo faz, 3.000 almas se converteram. Se for fogo estranho, não adianta, não se converte. Fogo estranho não converte ninguém, só vai fazer um monte de gente religiosa, que tem o nome que vive, mas está morto, por mais animado, por mais cheio que esteja. Mas quando o Espírito vem, quando o fogo é aceso pelo próprio Deus, como lá no templo que Salomão inaugurou, o templo, diz que o fogo veio também naquele dia, diz que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. Veio o fogo do Espírito. A nossa oração, ore, passe a orar assim, gente. Queima Jesus, queima. A gente orava lá na outra igreja, e aqui também já oramos muitas vezes em culto de libertação. Queima, não é para queimar o demônio, não, ele vai ser queimado. Se o fogo vir sobre você, ele vai ser queimado de qualquer forma, mas queima. Diga: acende Jesus, diga: queima Jesus, me queima. Me queima Jesus, me queima, me acende Jesus. Mas quando acontecer, vai ser como no dia de Pentecostes. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu, levanta sua mão e diga glória a Deus. Aleluia, só até aqui só.